do livro. Mi nome é Gonzalo, sou professor de Ciência Política aqui na Universidade Federal de Campina Grande e também coordino o grupo Praxis, que é o grupo de estudos e pesquisas sobre Estado e luta de classes na América Latina. Hoje a ideia nossa é apresentar, digamos, o primeiro livro de Praxis, que se llama Estado, Gobiernos Post-Neoliberales e Luta de Clases na América Latina. Agonia dos atalhos nos caminhos da mudança social. Ese libro fue organizado por Daniel Aguiar, que está aquí, está en la mesa, y por mí. Mas incluí as pesquisas que hicimos más o menos durante 9 años no momento realizado el libro. Agora o grupo tem 10 años ya de existencia, ¿no? Mas incluí pesquisas desde la iniciación científica, trabajos de mestrado y trabajos de doctorado, de diferentes, digamos, pesquisadores que pasaron pelo grupo y hoy estamos en diferentes lugares. A mesa de hoy va a pegar de este libro que está dividido en 3 partes, va a pegar a primeira parte dela e a noite vamos a pegar a segunda parte do livro. A primeira parte tem relação fundamentalmente com os conceitos teóricos que fazem parte do pano de fundo desta coletânea. E a gente decidiu na distribuição de quem falaria, quem não falaria, ou como falaríamos. Hoje pela manhã vai a falar Daniel Aguiar, fundamentalmente sobre un teórico marxista peruano bien importante, que es Mariátegui. Él va a explicar quién es y demás. Y por otra parte va a hablar también la Odisseia, que es una de las principales pesquisadoras sobre a Biblia aquí no Brasil, ¿no? Entonces va a hacer un análisis teórico sobre cuestiones relacionadas ao capital financeiro como forma hegemónica do capitalismo hoje. Minutos de Brasil e de Argentina. E já anticipo que este es un libro que va a reunir elementos teóricos e elementos empíricos. Para nós é bem importante fazer un resgate en términos teóricos, mas que ese resgate teórico también nos permita, a partir de esas categorías teóricas, realizar un análisis de coyuntura, entendiendo ese análisis teórico necesariamente como un análisis crítico. En general, nuestra perspectiva crítica en relación con una visión marxista y en general los trabajos tienen una visión ofensiva do marxismo, ¿no? Una visión marxista revolucionaria. Entendemos coyuntura siempre como análisis concreto de una situación concreta. Por eso, cuando hacemos los estudios de caso, trabajamos con un concepto que Marx llamaba formación económico-social. A gente diferencia en términos teóricos o conceito de modo de produção mais puro do conceito formação económico-social. Então, o livro tem uma pequena apresentação que escrevimos com Danila. Tem no ponto de partida uma coisa bem importante. No momento que foram realizadas as pesquisas, em geral, existía un conjunto que a gente llama, por no tener un concepto melhor, y continuamos llamando, ya ni sabemos cómo llamar, mas gobiernos post-neoliberales, entre aspas, en América Latina, mas a gente pega justamente a crisis de 2008,
entendendo a crisis de 2008 como una crisis capitalista mundial mucho más profunda, que a gente llama de crisis orgánica, un concepto de Gramsci para explicar una crisis económica, política y social bem más profunda del capitalismo, porque se inicia la principal potencia imperialista, los Estados Unidos, ¿no? No es una crisis que se inicia en un país dependiente, semicolonial o capitalista periférico, como vos prefieran, sino la principal potencia imperialista, y esa crisis capitalista mundial de 2008, na verdade, va a ser trasladada rápidamente al norte de África, después Europa, y desde el año 2013 va a pegar con fuerza en América Latina. A gente en general estudia esos gobiernos que durante los últimos 15 años, hasta 2, 3 años, digamos, eran hegemónicos en América Latina, y que a gente llama, de este punto de vista, de post-neoliberales, no porque les hayan quebrado a lógica neoliberal, estamos hablando de gobiernos que realizaron una sustitución do pessoal político que existía en el gobierno de Estado, fundamentalmente después de la primera grande crisis do neoliberalismo a fin de la década dos 90. Estamos hablando en general de gobiernos como Hugo Chávez na Venezuela, Evo Morales na Bolivia, Lula aquí no Brasil, Kirchner na Argentina, y a gente podría hablar de varios más. Fueron un conjunto de gobiernos que con discursos diferentes, algunos en nombre del socialismo século XXI, otros en nombre del neodesenvolvimentismo, otros en nombre de la integración social, digamos, como el caso de Chile, de Bachelet, mas en última instancia fueron un conjunto de gobiernos que se beneficiaron con el crecimiento que fue conocido como o boom das commodities, o aumento del precio de las materias primas en el mercado mundial capitalista, y consiguieron hacer algún tipo de política de distribución mínima. Nuestro análisis es un análisis crítico en general, pero es un análisis crítico por izquierda, un análisis crítico independiente de cualquier crítica que pueda hacer el imperialismo a esos gobiernos. Nuestra crítica desde el punto de vista marxista, que no fue cuestionada a propiedad privada burguesa. Mas eso son como para colocar rápidamente sobre el libro. Con esto fecho, como falei a primeira parte, pego un debate teórico de fundo para Coletania. Tenemos trabajos de Daniel Aguiar sobre Mariátegui, el socialismo indoamericano y la lucha de clases en América Latina, sobre prisma de Mariátegui. Tenemos el trabajo de la Odisea, que es lo capital financiero al movimiento de mundialización financiera do capital. La Odisea, comienzo con Daniela. Danila fez mestrado en la UFRN, doctorado en la UFCG, y ahora es profesora en la UFRN. La Odisea es profesora del Instituto Federal, fez doctorado aquí en el programa de posgraduación en Ciencias Sociales. Tenemos también colaboraciones de colegas de México y de Colombia en esa parte teórica. Carlos Andrés González, la Universidad de Cauca, en Coyoacán, en Colombia, diríamos, y Jaime Ortega, la Universidad Autónoma de México. A segunda parte, pegó fenómenos políticos en Brasil y Argentina. Tenemos un trabajo, Bloco no Poder, en Brasil y el gobierno Lula, de José Queiroz Neto. Tenemos también neodesenvolvimentismo y acuestado nordestina de Walter Aires. Y continuamos con
un trabalho de Eduardo sobre o movimento dos trabalhadores rurais em terra e sua relação com o governo do PT. Temos dois trabalhos mais sobre Brasil, sobre o desenvolvimentismo brasileiro, sobre a América Latina e a reconfiguração territorial no subcontinente a partir do IRSA, que foi um projeto, digamos, importante aqui de Brasil, mas que afectou Bolívia e o próprio governo de Evo Morales, además de Janaína Freire dos Santos, e também sobre o MST, ideologia e criminalização dos movimentos sociais, da querida Paula Oliveira Arici. Temos 4 trabalhos sobre Argentina, muito rapidamente, que têm relação com os desafios da esquerda classista na Argentina. Cristian Castillo, un sociólogo de la Universidad de Buenos Aires, fez una contribución importante para el libro. Paula Varela, una cientista política también de la Universidad de Buenos Aires, que trabajó el sindicalismo de base y algunas hipótesis para su explicación. Eu realicé un trabajo con Jimeny Vanderlei, que está más relacionado con su disertación de maestrado, que es el parlamentarismo revolucionario en Argentina, que hacemos un análisis del Partido de los Trabajadores Socialistas. He vinculado a esto Pablo Tiago Moura fez en su doctorado una pesquisa sobre frentes clasistas como posibilidad y programática, y también trabaja frente a la izquierda y los trabajadores de Argentina. En general vamos a intentar hablar de estos dos temas na sesión de hoy, a parte teórica, y a noche ese segundo bloco. Salvo que conversamos a Neto de que fique para hacer un bloco sobre Brasil. Mas vamos a presionar un poco. Mas para fechar a terceira parte, hallamos que hacer 3 actividades al mismo día iba a ser complicado para garantir. Entonces, la tercera mesa, digamos, de este lanzamiento, ese día 15 de octubre en la noche, porque la fala en esa parte tienen 2 trabajos sobre Venezuela de Renata Muniz y de Daniel Silva. Mas lo importante es lo siguiente: cuando fueron escritos estos libros, estos textos en general, con estos fechos, no vivenciábamos en América Latina una situación política tan reaccionaria. ¿Se entiende? Allende, digamos, escribió en grande parte en momentos en que sus gobiernos estaban ainda en su plenitud. Entonces es importante para nosotros hacer un balance político. O por qué los fracasos de sus gobiernos, por qué se abre agora un ciclo político a direita, mas un ciclo político que tampoco fica evidentemente fechado, ¿no? Acostado, mesmo con todos los límites y sin ser una tendencia en contrario, pero o suceso electoral, digamos, de López Obrador no México, Alberto Fernández en Argentina contra Macri, muestra que a direita tienen ciclos políticos también. Los ciclos políticos son más cortos. Eso no significa que Allende apoye a López Obrador, que tiene alianza con los evangélicos, o Alberto Fernández, que frente a FOMI en Argentina, después de la ISAU, fala que las personas tienen que ficar tranquilas na sua casa, además, es un peronista de direita. Mas, mesmo así, expresan electoralmente cierta rejeição, ¿no? a, digamos, las políticas neoliberales. Se expresan políticamente. Eso no significa que su política no acaba en última instancia también siendo neoliberal. O mismo aquí en Brasil, que merece un análisis específico, no estaba tan desenvolvida a cuestado do bolsonarismo como fenómeno político, e esta cuestión, digamos, do triunfo electoral de una extrema derecha a partir de un conjunto de elecciones manipuladas, necesidades de prisión de Lula y demás, y hablamos con total tranquilidad
da questão da necessidade de liberdade de Lula com absoluta independência da política de conciliação de classe do PT, do PCdoB e de todos os grupos que também permitiram, com essa política de claudicação, o avanço da direita. Então, falado isto, eu queria só agradecer, vocês têm aqui o cartão, queria agradecer a Aníbal porque foi el que fez, digamos, o diseño y demás. Y tiene una cosa que es importante, es de Joaquín Pérez García, que es un artista uruguayo que gosta muito. Se llama Estructure, fue feito en 1931, y así como él, en la parte de atrás, aparecen todos aquellos que hicieron contribuciones. Ten más personas que contribuyeron con el grupo y que no escribieron en estos años, tem pessoas mais presentes, menos presentes, mas realmente o que eu gosto que é produto de um trabalho coletivo expressa, digamos, em grande medida muitas de nossas discussões que foram feitas com seriedade. Mas queria falar isso, os que conhecem mais da questão tecnológica, vocês aqui vão ver que o e-book, que el formato está disponible, y si ustedes escanean en este negocio, ¿cómo se llama este negocio? Q-Code. Tienen Q-Code y te pueden pegar, los más jóvenes pueden pegar Q-Code. O más velhos también, ahí tengo más dificultad. No, mas es importante porque uno aprende que o código de barra do celular, no. O celular tem esse negócio e não sirve só para pagar contas com o código de barra, serve também para este Q-Code. Mas, então, recomendo, podem baixar, é gratuito, isso está bom. Como é um livro que tem mais de 500 páginas, não conseguimos fazer edição impresa, mas para cada PCNPq e essas questões, al ser e-book tem mais impacto, e isso é bom. Mas agora, para ter mais impacto, vou deixar de falar e passo para Danila Aguiar. Obrigado. A noite fica, não, é sequestrado. Bom dia, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Bom, como o Gonçalo já falou antes, né? Eu me chamo Danila, sou praticamente, ainda não sei se saí completamente do UFCG, mas sou uma das fundadoras do grupo Praxis, né? A gente está completando agora em 2019 10 anos de grupo de pesquisa, algo que eu considero fundamental na minha trajetória acadêmica, né? Fazer parte de um grupo de pesquisa, discutir, né, nossos trabalhos e meios, e também trabalhos que ainda não nasceram, né? Leituras de conjuntura, leituras de clássicos, leituras marxistas que são muitas vezes, né, deixadas de lado na estrutura formal das nossas disciplinas. Então, realmente, foi algo fundamental na minha trajetória fazer parte, né, do grupo Praxis, que mantemos a difícil tradição de nos reunir semanalmente para discutir textos, né? Sejam textos escritos por nós, por outros autores, né, mais clássicos do marxismo, seus intérpretes, textos de análise de conjuntura latino-americana, né, como o Gonçalo falou, principalmente quando começamos com a ideia de montar um grupo de pesquisa, eram governos que estavam em completa ebulição, né, e que se tornavam hegemônicos, né, quebrando uma tradição política na América Latina, inaugurando novamente essa chamada do nacional-desenvolvimentismo, do nacionalismo, né, no âmbito governamental. Sem desconsiderar, claro, a importância, né, também, nesse momento de ascensão desses governos, de vários movimentos sociais contestatórios, incluindo aí, decisivamente o movimento indígena, né, e aí eu pego um pouco desse gancho para a minha fala. Bom, eu vou apresentar, diferente do que é hegemônico no livro, um trabalho, né, uma fala que está baseada no meu trabalho que eu contribuí, que abre a nossa coletânea,
que chama O Socialismo Americano e Luta de Classes na América Latina sob o prisma de Mariátegui. Não é um trabalho, né, que se trata de um estudo de caso. Antes disso, sobre o nosso grupo, né, as reuniões semanais, sempre estamos divulgando lá no Instagram, no Facebook, local, data e texto, então sintam-se convidados para as reuniões. Não tem um dia fixo, mas que sempre divulgamos com antecedência, né? Deixamos algum texto na Xerox de Genilson. Então, é um grupo formado fundamentalmente, né, nesse primeiro momento por alunos da graduação, do mestrado e do doutorado em Ciências Sociais, mas está aberto, claro, para todos os cursos, para quem interessar, para público em geral. Neste capítulo, né, de minha autoria, eu não faço um estudo de caso de um país específico, né, apesar de que no mestrado eu estudei o caso da Bolívia, né, a ascensão do governo Evo Morales, primeiro presidente indígena do país, onde mais de 60% da população se autodeclara, né, como descendente de indígenas, um governo que está aí no seu quarto mandato, quase 12 anos no poder, e eu estudei um pouco disso no mestrado, e foi também esse meu trabalho de mestrado que resultou, de certa forma, nesse debate desse capítulo, que é também um recorte realizado, né, num debate maior, mais geral, na minha tese de doutorado, essa sim realizada aqui na UFCG, sob a orientação do Gonçalo, no programa de pós-graduação em Ciências Sociais. Bom, o foco da minha exposição, é realmente atentar e fazer com que, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, se interessem pelo autor que me parece muito caro para analisar as especificidades latino-americanas a partir de uma perspectiva marxista, né, contra-hegemônica, não hegemônica do marxismo, que chama José Carlos Mariátegui, que é um marxista peruano, já falecido, faleceu precocemente aos 35 anos, mas que passou a ser bastante debatido e bastante conhecido na América Latina, né, não só no seu país, principalmente a partir dos anos 60, né, mas também foi trazido à tona novamente nesse momento, né, e por isso faz parte do plano de fundo, né, do plano de fundo teórico para essa coletânea, nesse momento de ascensão de governos, né, alinhados a uma espécie de nacionalismo, mas também a ascensão de movimentos contestatórios e do movimento indígena, né. O Mariátegui, ele foi precursor de uma territorialização do marxismo, e eu considero os marxistas mais interessantes ou mais criativos os que realizam essa forma de análise, essa utilização do marxismo, né? A regionalização do marxismo. A gente ganha bastante e pode também pensar um marxismo não eurocêntrico, né? Um marxismo que realmente vai além das realidades, né, que escapam a uma concepção linear e homogênea de uma história eurocêntrica. E o Mariátegui é o primeiro a contribuir com essa perspectiva de análise para a América Latina. Ele é o primeiro que agrega o entendimento da subjetividade do racismo para a gente pensar a luta de classes. Não só, na verdade, ele fala de um racismo da não branquitude, né, da não branquitude do indígena, e ele contribui com essa análise a partir das classes. Então, é um tema que também é frágil, né, para o marxismo, pensar a questão da raça, do gênero. Então, é um tipo de autor, é um autor que também dá contribuições nesse sentido, de preencher lacunas que geralmente são indicadas, né, como se o marxismo não desse conta ou realmente passasse por cima desses debates. E uma das grandes contribuições, uma das contribuições centrais do Mariátegui é o trato da questão indígena racial, realizando essa articulação entre o marxismo e a particularidade latino-americana de ser subalterno, né? A nossa forma de ser subalterno na América Latina a partir da chaga da colonização, né?
E o Mariátegui, para realizar essa análise aí, tem um mapinha da América Latina, um pouco recortado, onde vocês podem ver ali o Peru. O Mariátegui é um autor peruano, mas que, de fato, é bastante conhecido em todo o subcontinente. E eu chego no Mariátegui, agora explicando um pouco quem é o Mariátegui, como eu chego no Mariátegui. Ele é um autor que se torna mais conhecido também nos últimos anos por um empreendimento dos seus familiares, de republicarem suas obras. Ele tem um livro bastante conhecido, que é um best-seller peruano, um dos livros mais vendidos no Peru em todos os tempos, e também traduzido para o português, já em várias edições e em várias línguas, que chama Os 7 Ensaios de Interpretação da Realidade Peruana. Mas o Mariátegui, ele escreve sobre diversos temas. Ele contribui, apesar da sua curta vida, com diversos temas como educação, movimento estudantil, nação, nacionalismo, indigenismo, marxismo, revolução socialista, sem descurar a centralidade da luta de classe, de realmente chegar numa mudança, numa transformação social do seu país de análise e também do mundo. Bom, na minha dissertação de mestrado, ao estudar Bolívia, eu já cheguei no Mariátegui como forma de entender o índio como uma das grandes bases de transformação da América Latina. E como essas sociais, o próprio Fernando Henrique Cardoso, numa entrevista, diz até os ex-comunistas, como eu, não eram acostumados a ler o Mariátegui na década de 60, preferiam ler o Gramsci. E quando ele era colocado em destaque como autor marxista importante, a ser conhecido nas ciências sociais, o Mariátegui, no caso, ele era trazido sob o critério geográfico de ser um marxista latino-americano. Quando a sua importância, ao meu ver, e acho que concordamos com isso entre os autores do livro, é que o Mariátegui tem contribuições tão importantes e tão acertadas para as ciências sociais como grandes autores europeus não eurocêntricos, exemplo do próprio Gramsci, já citado por mim, marxista italiano, próprio Lenin, Marx, Engels. Então, o Mariátegui realmente ele sempre foi bastante debatido no nosso grupo, é um autor que eu tenho muito apreço, mas não foi um sociólogo profissional. As suas fontes bibliográficas, na verdade, demonstram um interesse de Mariátegui muito variado, tanto sobre temas como por pessoas, personalidades, obras, ideias do mundo intelectual em geral. E quando a gente fala do mundo intelectual, não elitista, mas da cultura e da educação num campo mais amplo mesmo, de inclusive valorização de autores, de artistas peruanos e latino-americanos. Um tema que se torna bastante importante na sua obra, como eu falei, além do tema da não branquitude ou do indigenismo, para pensar quem seriam os sujeitos políticos que estavam trabalhando nessa gráfica do jornal, ele já começa a contribuir escrevendo nesse jornal. E à época existia, o Peru estava sob a presidência do general Augusto Leguía, e a sua oposição ao presidente da época lhe rendeu o fechamento do seu jornal e o seu exílio forçado na Europa, onde ele foi convidado a se retirar do país, sob o título de trabalhar fora como agente de propaganda do governo no exterior. O que para ele acabou sendo um grande berço, um grande contato vivente com o marxismo da época, com o afã revolucionário vivenciado pela Revolução Russa de 1917. O Mariátegui vai para a Europa entre 19 e 23, e também com o movimento e a formação do Partido Comunista na Itália, país onde ele permanece a maior parte do tempo, onde ele se casa, tem filhos, e ele volta para o Peru em 23, mas antes disso, no ano de 1919, a gente está completando 100 anos agora, houve uma grande greve geral no Peru,
no país pela implementação da jornada de trabalho de 8 horas, uma demanda internacional dos trabalhadores, influenciados também, em certa medida, pela Revolução Russa. E houve uma participação importantíssima nessa greve geral do Peru, que foi a participação dos estudantes, algo que a gente está precisando aprender com o Peru do Mariátegui de 100 anos atrás. Então, nessa época, né, 1919, essa ebulição, né, no Peru de luta de classes por direitos trabalhistas, né, em uma ampla frente única de proletários, de estudantes, o que aconteceu? Né? Houve também um outro importante interlocutor do Mariátegui que toma a frente do movimento estudantil à época, que chama Aya de la Torre, e ele se torna, na verdade, o grande organizador desse movimento estudantil. Quando Mariátegui retorna do exílio na Europa em 23, ele e Aya de la Torre montam um projeto de universidades populares, algo que a gente também precisa, né, trazer para o debate dessa universidade para além dos muros, né, para além dessa casta que a gente vivencia hoje, que a gente vê como uma vontade de retorno, né, dos governos que estão no poder. Então, esses dois peruanos, né, eles montam esse projeto de universidades populares no Peru, em 23 contribuições de Mariátegui, unir política e intelectualmente as massas indígenas com as massas urbanas incipientes, né, do Peru. Bom, como parte de sua militância, após, né, esse movimento de universidades populares, da formação de uma aliança, a APRA, Aliança Revolucionária Latino-Americana, com o Aya de la Torre, que ele depois diverge, porque o Aya de la Torre quer transformar esse movimento num movimento politiclassista, né, com o apoio de setores pequeno-burgueses locais. O Mariátegui também investe de uma outra forma, também importante, na formação, né, política das classes subalternas, com uma revista. Ele funda uma revista que chama A Malta, que em quechua, uma língua, né, originariamente indígena, significa pensador, mestre, sábio, que vem a se tornar posteriormente o seu apelido. Então, ele tinha realmente a ideia de formar política intelectualmente, no sentido, como eu já falei, não elitista do termo, um terreno cultural proletário com as massas, né, juventude, operários e indígenas do Peru. E ele, na verdade, era um grande expoente de toda uma geração expressiva de intelectuais peruanos que radicalizam essas lutas, né? Radicalizam essas lutas dos setores mais diversos. Um país que é originariamente periférico e dependente, dominado por uma aristocracia econômica e política e pelo governo ditatorial que impunha na época restrições elementares a princípios humanistas como a liberdade e a democracia. Nada que seja muito distante das nossas demandas, né, de lutas hoje, contemporâneas. Então, é de fato esse posicionamento de trazer essa massa de indígenas peruanos que são deixados de fora, né, no processo da República, de instauração da República, né, uma república que não incorpora os indígenas, é essa questão que marca realmente o trato da questão indígena, que trata e que marca a originalidade do seu caráter polêmico, de sua obra também no interior do Peru. Porque, diferentemente do que se debatia na época, né, sobre a questão indígena, se falava muito de um nacionalismo indígena muito ligado ao acesso do índio à sua língua, à sua cultura. E o Mariátegui dizia que não. O que realmente se constituía como a base de exploração do latino-americano, principalmente do indígena, né, era realmente a expropriação da terra. Então, ele se dissociava de uma ideia romântica e, ao mesmo tempo, também de uma ideia reacionária, né, de que o índio devia ficar de fora do processo da constituição da nação peruana, e ele tentou levar esse debate, né, no âmbito internacional, também encabeçando uma defesa pelo socialismo. Então, ele
se via num campo inimigo duas vezes. Ele estava contra uma direita reacionária, oligárquica, e contra os indigenistas culturalistas e um certo tipo da esquerda no Peru. Mas a questão agrária em si, para ele, era o cerne da problemática da propriedade fundiária, né? E era o que fornecia, de fato, a estrutura de luta de classes do Peru. Essa é a sua grande contribuição, né? Indicar como uma nova política agrária deveria tender, né, para o desenvolvimento e proteção da comunidade indígena. Debate também que não é nada estranho para a gente nos dias de hoje, né? Quando a gente fala da defesa da Amazônia, dos territórios indígenas, dos povos originários. Então, de fato, a minha fala tinha a ideia de introduzir as grandes contribuições do Mariátegui para a América Latina, né? Convido todos vocês a, de fato, conhecerem o Mariátegui a partir, principalmente dessa obra principal, que tem um fácil acesso em português, tem pela expressão popular. Toda a obra do Mariátegui também está digitalizada em espanhol, e acredito que não seja difícil de encontrar em português, né, que chama 7 Ensaios de Interpretação da Realidade Peruana, onde ele, mas que, né, por nossas formações eurocentradas, às vezes não conhecemos, nunca ouvimos falar, e realmente me pareceu importante apresentar um capítulo sobre o Mariátegui no livro, né, um livro que tem a característica de analisar governos, uma época de governos, mas que também a gente pensou em responder teoricamente a esse momento político e como chegamos nesse momento político e agora como saímos dele de forma tão desesperadora, não pela esquerda. E é isso. Fico por aqui e aguardo o debate. Obrigada. Muito obrigado, Manila. Agora vou passar a palavra para Lauriceia Araújo. Bom dia a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui nesse momento de lançamento do livro do Grupo Praxis, por várias razões, mas eu vou citar apenas duas. A primeira é o fato de eu ser originária desta universidade. Todo o meu processo de formação, da graduação e do mestrado em Economia, e do doutorado em Ciências Sociais foi feito aqui. Então, isso é muito bom. Esse é o meu berço originário e está contando com a presença de alunos e de alunas, além de professores, enriquece bastante esse momento que a gente tem de troca de experiência. E a segunda razão é o fato de, em tempos tão sombrios, a gente poder sentar para debater um pouco temas que estão sendo colocados como doutrinários e temas pouco relevantes. Então, é extremamente importante a gente poder, dentro de um grupo de pesquisa, que tem origens muito diversificadas, a gente não tem só as pessoas que vêm de ciências sociais, mas tem de administração, de geografia, de economia, de direito, que passaram pelo nosso grupo, e isso dá um suporte teórico heterogêneo e nos permite discutir várias questões tendo olhares distintos. Então, isso é super importante. Aproveitar para estimular os estudantes a fazerem parte de grupos de pesquisa, mesmo de maneira voluntária. O objetivo atual desse governo é desmontar qualquer possibilidade de que a gente tenha de construir um pensamento crítico, de disseminar o conhecimento. Então, vamos ser resistência mesmo sem ter um financiamento. Vamos participar de grupos de pesquisa de maneira voluntária, vamos aprofundar o nosso conhecimento, porque nós, professores e professoras em sala de aula, a gente só consegue dar aquele estalo inicial. Os alunos precisam se aprofundar no conhecimento, e os grupos de pesquisa, os grupos de extensão, eles são extremamente importantes. E
é necessário também registrar a forma como o nosso grupo atua. Ele tem uma característica super importante, que é manter, como Danila já colocou, sobre todas as adversidades, uma reunião semanal. Isso é extremamente importante, porque a gente consegue ir amadurecendo os conceitos, os temas que estamos trabalhando. E ele é um grupo que agrega alunos de graduação e de pós-graduação. Então, a troca do conhecimento é também um espaço fundamental. E a publicação desse livro, ele marca um momento importante, o aniversário de 10 anos do grupo, com várias gerações que passaram, alguns passam e voltam de vez em quando, outros ficam de maneira permanente. Mas esse livro ele é resultado de várias pesquisas que foram feitas ao longo desse período, e a minha, especificamente, ela foi feita no doutorado, que, como eu já disse, a minha formação era na área de economia, e eu precisei fazer essa transição para a área de ciências sociais, que não foi uma transição fácil. Boa parte dela foi vitoriosa em função da participação no grupo e da orientação no mestrado de professor Gonzalo, no doutorado de professor Gonzalo, que me auxiliou bastante, tanto no grupo de pesquisa, quanto nesse processo de amadurecer os conceitos. O meu objeto de pesquisa foi a dívida pública, e eu escolhi um momento histórico significativo, que foi o primeiro ciclo dos governos do PT. Eu estudei a atuação do sistema da dívida pública no governo Lula, 2003-2010, e aí a minha questão norteadora era exatamente por que o Partido dos Trabalhadores, tendo a origem que teve, tendo inclusive uma definição programática que colocava sempre como um dos graves problemas de formação dos países periféricos essa submissão ao capital rentista, aos interesses do grande capital financeiro, e por que chegando ao governo não realizou minimamente um questionamento acerca desse sistema. E o meu estudo demonstra que, ao contrário, esse sistema da dívida ele foi amplamente privilegiado durante esse governo. Houve um aprofundamento de mecanismos do ponto de vista financeiro, do ponto de vista legal e econômico, que permitiram esse sistema ele se reproduzir, inclusive, de maneira ampliada. Então, a tese ela trata sobre isso, sobre o transformismo do PT, utilizando um conceito gramsciano, transformismo do PT, fazendo um estudo com o que estava preconizado no próprio estatuto do partido e nos congressos e nos programas de governo, desde 89 até 2007. E o estudo do capital financeiro, ele veio com a parte teórica, porque todos nós aqui, minimamente, já realizamos algum trabalho de pesquisa e a gente tem que ir desenrolando o novelo. E eu comecei a desenrolar esse novelo tentando compreender qual a diferença entre as formas que o capital, nesse sistema, nesse modo de produção capitalista, ele se apresenta. E não teria outra teoria que me auxiliasse mais nessa compreensão do que a teoria marxista. Então, me baseei em autores marxistas, e esse artigo do livro, ele traz exatamente esse meu esforço inicial. A gente concorreu a um edital para a publicação do livro. Então, esse capítulo ele foi escrito finalzinho de 2017, começo de 2018. Eu sei que vocês vão baixar aí o livro, vão fazer a leitura do capítulo, e aí vão perceber que, das considerações que eu vou fazer aqui, algum amadurecimento de lá para cá já ocorreu.
mas o que está escrito, está escrito. E é super importante a gente ir revisitando esses nossos trajetos para a gente, inclusive, perceber o amadurecimento que a gente vai tendo, teoricamente, com aquelas questões que a gente se dedica a estudar. Tanto que eu concluí o doutorado o ano passado, defendi a tese em julho e continuo a todo vapor estudando, tentando fazer um paralelo agora com a atuação do sistema da dívida no Brasil e na Argentina, porque são formações econômicas distintas, mas há um modus operandi desse capital rentista que vai utilizando os mecanismos existentes em cada país para ampliar cada vez mais o seu processo de acumulação. Então, esse capítulo, né, do capital financeiro ao movimento de mundialização financeira é parte desse esforço. A primeira parte ela está baseada em autores clássicos, Hilfig, Lehne e Marx, que começam a estudar essa forma em que o capital se apresenta. É que a gente tem uma divisão do capital que é produtivo, aquele que vai efetivamente se somar ao processo de produção, capital industrial, o capital monetário, que é aquele capital dinheiro, que efetua os pagamentos, e esse capital bancário, que ao se juntar com a indústria, ele se transforma em capital financeiro, que é inclusive o título do livro de Hilfig, o capital financeiro, que aí vai estudar esse processo no começo do século passado, como que o capital financeiro, a partir do surgimento das sociedades por ações, ele passa a ter uma influência muito grande no processo de acumulação, chegando inclusive a ser o aspecto mais relevante na acumulação financeira. Lehne também, ele, ao estudar a fase imperialista do capitalismo, que ele vai denominar de capitalismo monopolista, vai chamar a atenção que esse processo de financiarização, ele tem a sua base no processo de concentração da produção, a formação de monopólios e de cartéis, que permite que esse capital ele adquira um poder muito grande e as sociedades por ações junto com os bancos vão ampliando a sua capacidade de acumulação. Marx, já no Capital, trata sobre o capital fictício, que é aquele capital que se descola do processo de produção. Ele não precisa, para se ampliar, passar necessariamente pelo processo de produção. É um capital portador de juros, porque ele, no sistema bancário, vai adquirindo essa capacidade de ampliação sem que tenha que se transformar na contratação de força de trabalho, de compra de matérias-primas, para gerar novas mercadorias e ser vendido. Ele consegue se deslocar desse ciclo produtivo e começa a se ampliar. Marx, no Capital, já chama a atenção para o papel preponderante da dívida pública. Quando a gente começa a ouvir falar em dívida, parece sempre que é uma questão contemporânea, que são os governos de agora que estão submetidos a esse sistema. Mas Marx, já no Capital, tratava a dívida pública, essa múltipla. Como é que a gente vai ter essa gênese do capital financeiro? Só olhando um pouquinho para a história, se a gente olha para o começo do século passado, a gente vai ter logo de início, é um século que começa tão complicado como esse nosso, né, com duas grandes guerras imperialistas, a Revolução Russa, e aí a gente vai ter, nesse momento, o capitalismo tendo um foco voltado para a produção, aquele modelo fordista que a gente
estudou na escola. Então, isso vai fazer com que haja um predomínio do capital produtivo, daquele capital que é investido para gerar novas mercadorias que precisam passar pelo processo de circulação com o capital comercial para poder se transformar novamente em fundo que alimenta o processo de produção. Esse momento pós-guerras, em que os autores marxistas consideram essas guerras como guerras interimperialistas pela nova partilha do mundo, ele vai se caracterizar pelos 30 anos que Érico Hobsbawm denomina de anos gloriosos do capitalismo, em que há um crescimento significativo das economias capitalistas centrais. Isso leva a uma relativa, vejam que aí na apresentação a autonomia está entre aspas, relativa autonomia dos Estados-nações, no sentido de direcionarem os investimentos para a produção. Como a economia não estava em crise e a luta de classes ela estava, nesse momento, num arrefecimento, a gente identifica ganhos significativos para os trabalhadores. Isso, se a gente olha a Europa e os Estados Unidos. Né? Na Europa, o Estado do bem-estar social, nos Estados Unidos, todas as consequências do plano New Deal que dá esse fôlego pós-crise de 29, guerras e etc. Esse contexto geral, ele já aparece para autores como Sabatini, Paulani, o Chesnay, como um momento em que a gente consegue identificar essa maturação da forma como o capital financeiro ele se apresenta na atualidade. Porque esse crescimento econômico ele vai gerando, entre aspas, um excesso de dinheiro. Os eurodólares, as empresas americanas que se instalam na Europa e que têm um lucro muito grande, que não reinvestem a totalidade dos seus lucros, esse dinheiro fica sobrando. Além disso, os petrodólares, os recursos advindos do primeiro e do segundo choque do petróleo e que vai trazer para a economia mundial já um começo de recessão. Embora o acordo de Bretton Woods, que foi assinado em 1945, no pós-Segunda Guerra, ele restringe a circulação do capital em escala global, mas abre o caminho para que a gente tenha uma mudança do padrão ouro-dólar, não há mais aquela vinculação da quantidade de moeda que os países podem imprimir vinculado ao ouro, mas a essa vinculação com o dólar pela hegemonia dos Estados Unidos, a criação do FMI e do Banco Mundial, que são instituições que naquele momento vão regular a circulação desse capital de maneira global, mas que no momento seguinte serão fundamentais, inclusive, para manter o sistema da dívida atuando nos países periféricos. Esse conjunto de razões que eu citei anteriormente, ele vai ser um disparador para a crise da economia mundial, que a gente classifica como de recessão aberta, né, que já dá os primeiros sinais no finalzinho dos anos 60, mas é na década de 70 e 80 que efetivamente eles irão se consolidar. Chesnay ele vai subdividir esse processo de movimento de financiarização em 3 etapas. Essa primeira etapa, dos anos 60 até 79, os petrodólares e os eurodólares, esse excesso de recurso, e esse dinheiro ele foi emprestado para os países
da periferia do sistema capitalista a juros flutuantes. Esse é, inclusive, um dos indicadores da atuação desse sistema e da possibilidade do questionamento acerca do endividamento dos países periféricos. Porque a contratação desses empréstimos foi feita com juros flutuantes, em torno de 4% a 5%, e depois ele se eleva a 20%, o que causa um aumento muito grande na dívida sem que tenha uma contrapartida real. Por isso que aqui está indicado, a dívida, nesse momento, havia uma contrapartida. Os países recebiam recursos, faziam empréstimos, entrava dinheiro para que os governos realizassem obras. Aqui no Brasil, se a gente olhar para o nosso milagre econômico, para a década de 70, o desenvolvimentismo, a gente vai ter muitas obras na área de infraestrutura que decorrem desse financiamento e que depois passam também a fazer parte do sistema da dívida, porque foram privatizadas do governo FHC, começa no governo Collor, depois do governo FHC, a preço de banana, quando a banana está na safra, né? E quando não está na safra de banana, a banana é mais cara do que os processos de privatização. Então, esse é um braço de atuação do sistema da dívida, que ele vai gerando as condições permanentes para a sua reprodução. De 79 a 81, esse é um período curtinho, mas que tem um impacto enorme naquilo que Danilo há pouco também chamou a atenção, nos países centrais e nos países periféricos, que é exatamente a transição para o neoliberalismo, né? Reagan nos Estados Unidos, Thatcher na Inglaterra, é todo o processo de desregulamentação e de liberalização financeira que vai, inclusive, modificar a legislação nesses países, que vai modificar também a compreensão acerca do Estado, a toda a discussão da Escola de Chicago sobre um Estado mínimo, e que a gente está, infelizmente, revisitando agora aqui no Brasil, tem como marco esse processo, porque tinha esse recurso que estava circulando, ele não estava mais tendo uma rentabilidade que fosse para os capitalistas, os rentistas suficientes. Então, é preciso quebrar qualquer tipo de barreira à expansão desse capital para permitir a expansão. Tem que quebrar o protocolo e falar com o Lourenço, meu querido Lourenço, companheiro de graduação aqui de Economia. Prazer também, Lourenço. Isso vai ser cortado na edição, não se preocupe não. Mas ao vivo, tudo é permitido ao vivo, né? Depois que a gente vai editar e faz os cortes para sair um negócio assim bem de lançamento de livro. No outro dia, Lourenço chegar ali, a gente era unha e carne, faísca e fumaça, a graduação inteira, e somos amigos para a vida toda. Coisas que também a gente consegue nesses espaços, né? Pessoas que a gente encontra e que ficam para a nossa vida sempre. A terceira etapa, o que aqui tem errinho, está a segunda de novo, mas essa parte aqui de baixo é a terceira. 86, 95, que é quando efetivamente a gente vai ter a dívida como mecanismo de acumulação e o que Polanyi denomina do processo de financiarização por excelência, em que há praticamente no mundo inteiro, esse deslocamento da produção para o capital financeiro. O capital financeiro ele passa a ser a mola propulsora, daí vem todas as crises que a gente está tendo, as formações das bolhas financeiras, do aumento das taxas de juros, porque esse mecanismo, a liberalização dos mercados acionários e essa incorporação dos países periféricos, subdesenvolvidos, como a gente queira denominar, nesse sistema, acaba gerando um aumento muito grande desse mercado de bônus, que é onde os títulos das dívidas eles são negociados. E não se tem mais
essa vinculação do aumento da dívida como parte de investimentos que os governos estão realizando. Mas ela passa a ser meramente financeira. Ela aumenta porque a taxa de juros aumentou, ela aumenta porque o governo tem que colocar no mercado novos títulos para conseguir mais recursos para pagar os títulos anteriores, um processo de securitização. E amplia de maneira significativa o poder desse capital, e é o que Fattorelli vai denominar como atuação do sistema da dívida, que é uma engrenagem que não atua apenas no sistema econômico, ele se amplia do econômico para o legal. Aí aqui no Brasil a gente tem a lei de responsabilidade fiscal, as contas CC5 do governo Lula e uma série de regulamentações que favorecem efetivamente a ampliação desse modus operandi do capital financeiro. Por outro lado, ele influencia diretamente na agenda política. As discussões que são pautadas não consideram o aspecto do impacto da dívida, o déficit causado pela dívida pública. A gente há pouco estava discutindo reforma da Previdência, ainda está lá no Congresso, e isso não acontece só aqui no Brasil, é no conjunto de países. Então, o foco muda para direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras como um empecilho para que o capital possa se reproduzir. A gente só vai ter crescimento de postos de trabalho se a gente fizer a reforma trabalhista. A gente fez a reforma trabalhista, estávamos com 11,2% de desemprego, finalzinho de 2017, agora a gente está com 13% de desemprego. Cadê os postos de trabalho que foram gerados? A gente sabe que era só conversa para boi dormir. Do mesmo jeito, reforma da Previdência. Então, faz parte de todo esse sistema do capital financeiro de atuar nos países, não apenas fazendo com que essa dívida ela se amplie cada vez mais a partir de mecanismos puramente financeiros, juros sobre juros, que a gente chama de anabocismo, mas principalmente atuando em outras frentes, política, econômica, modificação na legislação, que é o que nós chamamos de sistema da dívida. No capítulo, para ir encerrando, eu não chego a fazer essa abordagem que eu estou fazendo aqui da conjuntura atual. Vocês que vão ler o capítulo vão ver que eu nele avancei até o momento em que há esse processo de mundialização financeira, em que a atuação do mercado de bônus transforma a dívida pública nesse mecanismo de acumulação. Na tese, a partir daí, eu começo a estudar especificamente o Brasil, como que esse sistema atuou no Brasil desde os anos 60 até chegar nos anos 2000. Até está disponível também, se alguém está estudando ou tem interesse, ela já foi depositada, está à disposição. Então, de maneira geral, é essa abordagem que nós fazemos nesse capítulo sobre o capital financeiro. Mais uma vez, gostaria de agradecer aos presentes, não é com quantidade, mas é com qualidade que a gente faz debate, né? Então, vamos agora passar para o momento de debate. Muito obrigada. Sí, muito obrigado, Lauriceia. Podemos abrir con los que estamos un bloco de cuestiones inicialmente y vemos si quieren falar alguma coisa ou perguntar alguma outra. Temos liberdade. Temos meia hora tranquilos, se querem. Eu já sei quem vai querer perguntar. Se não se passa. Vou aproveitar eu vou aproveitar a presença da senhora e vou falar que faça algum comentário, como sempre, que pergunte. Ven para aquí así, como está siendo transmitido ao vivo, melhor vir para frente.
que con los micrófonos que estamos explorando en las redes y no sé cómo, no sé qué pasa. Tomara o governo não invade a internet. Antes de tudo, eu queria parabenizar no sentido de nos oferecer outras interpretações sobre questões teóricas e, sobretudo, a questão do capitalismo e ligado à nossa área América Latina. Isso é importante ter esses enfoques ampliam os horizontes para que os alunos entender melhor outras abordagens, outros teóricos. Marieta, uma análise específica sobre estudar a questão como interpreta o marxismo. Né? Mas é uma questão muito pontual que me interessa, quer dizer, que dentro do marco do marxismo está se tratando aí, por exemplo, da questão não me alongar, da questão do capital financeiro. A questão do capital financeiro, quer dizer, como se apresenta esse conceito, já que ele veio. Então, e só para lembrar, tem vários conceitos de capital financeiro, né? Tudo bem. Vamos ver do ponto de vista do marxismo. Como é que se articula essa questão do capital financeiro aí, numa ótica marxista, sob o ponto de vista da teoria do valor de Marx? Porque parece, dependendo da interpretação, parece que tem uma materialidade, tem um capital, tem um dinheiro, as coisas não estão articuladas, né? Parece não articulado, mas é muito importante ver como isso se coloca do ponto de vista da contradição da teoria marxista sob a ótica da teoria do valor. Porque, às vezes, quando a gente apresenta o valor, por exemplo, parece que a dívida pública e ações parecem que são a mesma coisa, também não são a mesma coisa sobre a teoria do valor, né? De Marx, da atribuição. Então, só para pontuar isso, que é para a gente chegar a atenção para essa questão, para não para outras. Parabéns aí pelo trabalho e, sobretudo, pelo livro. Achei uma boa ideia e pelo registrar esse trabalho de pesquisa, esse aporte teórico da gente aqui da universidade e outros também. Muito obrigado, Cleiton. Bom dia. Parabenizar, primeiro, pela produção do grupo, associada ao livro, ao conteúdo do livro. Vou tecer apenas 2 comentários rápidos, que também instigam um pouco a reflexão. Primeiro, sobre o Mariátegui, apenas para perguntar para a Danila como é que ela enxerga atualmente, assim, na academia, nas ciências sociais, a recepção, não como você colocou, de autores latino-americanos, geografizando o autor por ele ser da América do Sul, enfim, mas como é que você observa atualmente nas ciências, no campo das ciências sociais, esses autores, como é que se eles são trabalhados e qual a importância? Você comentou um pouquinho, só para frisar a importância desse outro viés para as ciências sociais, quais seriam assim, os ganhos e as perdas que tivemos ou estamos tendo. E o segundo comentário, referente à Lao Tse, porque o objeto de pesquisa dela está muito associado também a como nós trabalhamos dentro do campo da totalidade, né, então nós conseguimos observar as interfaces dos objetos de estudo. Mas como eu trabalho com a saúde pública, eu percebo nitidamente a influência do capital financeiro e do sistema da dívida no meu objeto de estudo. Eu trabalho especificamente sobre gerencialismo na atenção básica. E aí, só para a gente estar refletindo um pouco, como é forte a presença dos mecanismos financeiros, não apenas numa esfera de títulos de dívida, mas também na concepção material objetivista, porque quando a gente, talvez, às vezes possa parecer que há uma desvinculação entre capital produtivo e esfera financeira,
é preciso que se entenda também que muitas dessas separações são realizadas, às vezes, por uma questão meramente didática, mas entendendo dentro de um marco da totalidade. E eu estou percebendo isso muito claramente no objeto de estudo, porque alguns dos elementos presentes na cultura gerencialista, o cumprimento de metas, a produção de indicadores de produção, de eficiência e de eficácia, estão conectados diretamente com a cultura empresarial e do mercado financeiro, que é justamente aquela etapa ali, e aí falando em termos brasileiros, na década de 90, onde você tem uma maior abertura para esse sistema, de uma cultura que você tem os acionistas e eles dão as cartas, de certa forma, para as empresas, né? Justamente para gerar mais rentabilidade nessas empresas. E aí você percebe claramente que há, sim, uma certa vinculação e que, claro, que isso não vai aparecer de certa forma muito nítida, por isso que o trabalho da pesquisa vai estar nos demonstrando isso. Mas é apenas para você, talvez, refletir um pouquinho sobre essa que não seria dicotomia, mas se seria isso mesmo, recurso didático entre a relação capital produtivo e esfera financeira. Claro que eu sei que você explicou ali as etapas, você citou lá no capítulo do Marx, quando ele vai falar do capital portador de juros, mas apenas reforçar um pouquinho essa relação, que para mim não está totalmente desvinculada, tem uma relação. ¿Alguien más quer? Si no, respondemos estas. Estoy mirando. También. Bueno, paso. Primero, invertimos a orden de las preguntas. Porque fueron. ¿No? Falamos primero. Oi, agradeço as falas e, enfim, tudo que foi dito sobre o livro. É realmente um momento importante para a gente, né, nesses 10 anos, fechar o ciclo, como ele já indica um pouco, fechar esse ciclo desse projeto, né, que começamos a estudar em 2009 e que agora encaminhamos com uma outra perspectiva e que também verão outras falas, outros livros, e agradeço a presença também de todos. Bom, a pergunta mais direcionada a mim pelo Cleiton foi bem interessante, né? Porque tem a ver com não circunscrever uma perspectiva de análise, né? Ou uma teoria ao seu lugar de origem. E sim, há uma recepção maior desse tipo de perspectiva, não só nas ciências sociais, mas em várias outras áreas do saber, principalmente, né, a partir de meados da década de 90, né, com o fim da União Soviética, era como se fosse uma resposta ao marxismo, né, e a uma perspectiva de fim da história. Então, se reivindicavam as histórias outras. Né. A antropologia foi uma área, e os estudos culturais, que deram uma guinada, né, em pegar esse gancho, fundamentalmente com os autores pós-coloniais, né, os mais conhecidos, pós-coloniais, né, africanos, asiáticos, agora os decoloniais na América Latina, mas na minha perspectiva de análise, essas teorias, né, e é isso que eu tentei buscar na tese de doutorado, também já está disponível, né, aqui no banco de dados da UFCG, para quem se interessar em pesquisar sobre, é justamente entender que essas perspectivas não precisam ser contrárias ou opostas ao marxismo, não ao tipo de marxismo que a gente privilegia, né, nas nossas leituras aqui no livro, no grupo de pesquisas. Né. Então, de fato, há uma maior receptividade, né, ainda tímida no Brasil, se a gente compara com outros países da América Latina, que, de certa forma, nessa época, também fruto da luta de classes, fruto da ascensão desses governos, começam a conversar e responder teoricamente a esse momento.
Claro que o Brasil sempre de costas para a América Latina, também pela perspectiva da língua, mas fundamentalmente pelo nosso caráter mesmo, a característica das nossas universidades, né? Como se criou as universidades no Brasil, a própria ciências sociais, né? E que projeto pós-ditadura continua sendo hegemônico na academia. Mas a gente começa a sentir esses rasgos e essa receptividade maior, né? Não só do Mariátegui, como desses autores pós-coloniais, decoloniais, nas ciências sociais, nas letras, na educação, por epistemologias outras, né? Outras formas de análise, ou seja, realmente trazer a colonialidade do poder e do saber como uma perspectiva para pensar outra forma de fazer ciência, para quem e a partir de que vozes, né? E aí também outras perspectivas como a interseccionalidade, né? Uma grande contribuição das feministas negras e, enfim, a diferença e a reivindicação do Mariátegui na minha tese, quando eu pensei nessas outras epistemologias, né? Uma história latino-americana e uma revolução latino-americana a partir de teóricos da América Latina, é que o Mariátegui ele não pensa esse embate com a história eurocentrada, linear, a partir de um determinismo epistemológico ou um essencialismo latino-americano, né? Ele, ao contrário de muitos autores mais conhecidos, né, na academia, o próprio Mudar Said, de certa forma, o Stuart Hall, ele não busca no essencialismo latino-americano, mas nas especificidades da formação econômica e social latino-americana, peruana, a forma latino-americana de se fazer uma revolução socialista. Essa é a grande contribuição do Mariátegui, a diferença do Mariátegui, né, que consegue fazer isso articulando o plano nacional com o internacional, o marxismo e especificidades latino-americanas. Obrigado, Danila. Ahora paso para la Luiseia. Bom, também agradecer os questionamentos, né? Esse é um momento super importante. E tem sempre aquela tensão, será que ninguém vai perguntar nada ou entenderam tudo ou não entenderam nada, né? Quando a gente está assim. Então é muito bom surgir questões. E aí, o professor Sinede coloca uma questão que Chico de Oliveira, inclusive, no texto sobre o surgimento do antivalor, capital, força de trabalho e fundo público, problematiza essa questão, né? A gente estaria com essa ascensão do capital financeiro se deslocando completamente da produção do valor, como descrito por Marx, que o valor ele surge a partir do processo de trabalho. Na aparência, ele parece que surge no processo de circulação, é a circulação da mercadoria, ela é produzida por X e ela é vendida por X mais 1, então houve uma valorização, só que isso é aparência. Na essência, o valor ele foi gerado no processo de produção, pela apropriação de trabalho não pago, né, a mais-valia, absoluta ou relativa. E aí, quando a gente começa a ter esse crescimento do capital financeiro advindo de um modo diferente, que não está vinculado à produção de mercadorias, estamos tendo um antivalor. O que está acontecendo com essa teoria? Nakatani, Carcagnolo, Gêmeos, Sabatini, eles trabalham utilizando os conceitos marxistas, essa discussão sobre o capital financeiro e como que esse capital, ele aparentemente se forma a partir da circulação do próprio dinheiro, que Marx chamaria de capital monetário, né, que é o dinheiro que faz o pagamento, mas é um dinheiro que assume uma forma distinta a partir do capital fictício, porque ele não passa por esse processo de produção de mercadorias. Mas quando o governo, por exemplo,
que é o exemplo que Zerner apresenta no texto. Quando o governo, por exemplo, ele utiliza os recursos advindos do fundo público da cobrança dos impostos, que saem dos nossos salários, que saem da produção para o pagamento dos serviços da dívida, e isso está fazendo com que esse capital, que aparentemente ele não tem nenhuma relação com a produção, essa relação ela possa aparecer. E esse capital fictício, ele precisa ser transformado em capital real. Ele não fica só nesse processo de multiplicação a partir do sistema financeiro. Eu lembro que na minha qualificação, inclusive o professor Renato Kilp foi quem chamou a atenção para a necessidade de tratar os processos de privatização como um espaço de valorização desse capital, de transformação desse capital, que eram títulos, naquele momento, títulos podres, porque estavam perdendo o valor, em um capital que é real. As empresas que foram privatizadas utilizando os bônus da dívida pública. Na aparência, esses movimentos, eles não são visíveis. Há uma necessidade da gente se debruçar sobre eles para ir percebendo como que esse capital ele vai voltando a se transformar num capital que tem uma existência, porque o capital fictício não tem. E aí, você chamou também a atenção para a diferença da dívida pública de títulos e para as ações, né? A gente tem uma diferenciação que o governo ele vende títulos da dívida pública, que são papéis que circulam no mercado financeiro mundial com o objetivo de fazer com que o fluxo de capital, que não é possível através da cobrança dos impostos ou quando os governos ainda têm alguma empresa produtiva, consiga arrecadar, ele recorre a esse processo como nós demonstramos na tese, inicialmente através de empréstimos que se transformaram em patrimônio público, que também depois foram privatizados, ou através desse mecanismo de estar colocando títulos à venda para conseguir recursos e fazer frente ao pagamento dos serviços da dívida, que inclui os juros e as amortizações e os processos de renegociação. As ações, elas são das empresas privadas e as empresas públicas de capital misto também utilizam essa denominação de negociar esses papéis. Só que quando eu compro uma ação de uma empresa, eu me torno acionista dessa empresa. No final do exercício financeiro, essa empresa ela vai dividir com os acionistas uma parte do seu lucro líquido. No caso dos títulos da dívida pública, é a galinha dos ovos de ouro pela rentabilidade que ele tem, pela segurança que ele tem por serem títulos, na maioria das vezes, de longo prazo. Então, há essa diferenciação que são extremamente importantes, que a gente precisa ter claro, né, para poder ir ampliando e se apropriando desse conhecimento. Clayton faz essa abordagem acerca da relação da dívida com a saúde, daqueles mecanismos que eu coloquei anteriormente. A gente vê que quando, por exemplo, o governo privilegia o pagamento dos serviços da dívida, ele retira recursos de todas as áreas, porque a lei de responsabilidade fiscal, dentro dos mecanismos legais, ela considera como prioridade o pagamento dos serviços da dívida. Todas as outras despesas podem ser contingenciadas. Esse nome bonito assim é para dizer, pode fazer corte, pode deixar de manter os investimentos. A dívida não, ela é a prioridade zero para os governos. E, nesse sentido, todos os investimentos que são feitos em áreas sociais são considerados despesas. E despesa, o próprio nome já diz, pode ser cortada.
que é o linguajar neoliberal utilizado pelos governos no sentido de privilegiar esse sistema que atua politicamente, através da política monetária, da política fiscal. Então, a gente não tem tempo nem espaço suficiente para aprofundar esse debate nesse momento, mas os governos, ao adotarem essa agenda de corte nos gastos, não há nenhuma discussão a respeito do impacto da dívida pública. O ano passado, dados do próprio governo federal apontam que os serviços da dívida pública, eles consumiram 1,63 trilhões de reais no ano. E a nossa dívida, dependendo da fonte que a gente pegar, ela está em torno de 5 a 7 trilhões de reais. É um saco sem fundo. E não se fala sobre isso. Na Argentina, a gente tem uma discussão a respeito do não pagamento. Aqui no Brasil, a gente tem um movimento da auditoria da dívida pública, que inclusive eu faço parte do núcleo aqui da Paraíba, e há uma discussão acerca da necessidade de questionamento desse sistema, porque a própria Constituição de 1988, no ato das disposições transitórias do artigo 26, determina a realização de uma auditoria da dívida, que poderia ser uma forma legal, institucionalizada, de questionamento acerca de todos esses mecanismos que são utilizados com o único objetivo de manter esse sistema rentista se apropriando das riquezas dos países e fazendo com que os governos que são financiados por eles acabem ficando refém dessa política, né? Foi, inclusive, um dos questionamentos meu na tese. O que é que aconteceu com o Partido dos Trabalhadores, que historicamente questionava esse sistema nos documentos públicos, nos planos de governo, e quando chega lá não faz nem sequer o mais tradicional, que seria cumprir um artigo da Constituição. E eu estudei só o governo Lula, mas no governo Dilma, só Cazuza para nos fazer pensar sobre isso. Que país é esse? Que sistema tão pesado é esse que acaba inibindo qualquer possibilidade de modificação dessa atuação? Então, Cleiton, há uma relação profunda entre o desmonte de todo o sistema público de saúde, de educação, de segurança e etc., e em função desses interesses. Obrigado. Alguém quer fazer alguma pergunta ou colocação mais? Estamos tranquilos? Mas se não, fechamos e seguimos a noite. Estamos? Mas, muito obrigado. Ah, tá bem. Cinei, sim, por favor. Vamos. Não te había visto. Só para pontuar aí nessa questão. Eu gostei da sua explanação. Eu só queria pontuar depois que, primeiro, essa questão da dívida pública é um dos processos da acumulação primitiva. Mas tinha falado disso. É uma forma de apropriação de riqueza e tal. A acumulação primitiva é um dos recursos. Continua, o capitalismo continua com isso. Desde lá até aqui é uma coisa que permanece. Segundo, essa questão, para lembrar, Marx não tem um conceito de capital financeiro. Marx tem um conceito de capital fictício. Né? Então, em síntese, quer dizer, se você olha tem todas essas análises de como entender essa categoria, mas por que capital fictício? Fictício sob a perspectiva de Marx, da teoria do valor, fictício porque não há base da substância do trabalho para remunerar isso, de mais-valia para isso. É por isso que é fictício. Não existe isso aí. Quer dizer, mas não significa dizer que não existe. É questão dialética, né? A dívida pública, quando acontece a dívida pública, não existe mais nada, não existe nada. Então você vai simplesmente colocar um preço para eles, olha, o montante é tanto e custa tanto título. Mas aqui não tem substância nenhuma, não tem mais valor, não tem mais coisa nenhuma. Aí você cria isso aí.
vai dar uma rentabilidade, mas quem tem o título do governo quer que seja pago a rentabilidade que ele disse que paga em termos de juros e tudo. Então, você é exigido, mas não tem substância de valor nessa dívida. O caso das empresas privadas tem um título, uma ação do dividendo, faz parte do processo de apropriação de valia. Né? Mas daí que dá uma rentabilidade. Tem substância, né, de trabalho, de valor incorporado aí, que vai nutrir, vai suprir a rentabilidade da empresa. Agora, se, por exemplo, ela passar com um canal de holding, uma compra outra, passa título e tal, aí vai misturar aquilo que tem substância e aquilo que não tem substância. Assim. Ou seja, base em valor, base em estado de tudo. Então, fica uma grande dominância de controle e domínio, né, do valor, controlando empresa, Estado e o mundo hoje. Capital aparental. Esse é um capital financeiro, que em Marx é o capital fictício, e tem um grande poder. É um poder mesmo, se apropria das empresas, do Estado, de tudo, faz propaganda, e diz que o sistema é esse, todo mundo tem que aceitar essa forma. Basicamente é isso, para fechar. No caso da nossa PEC, todas as despesas públicas podem, quase todas, pode ser. Por favor. Eu sou ótima em tecnologia, entendo tanto quanto de capital financeiro. Essa diferenciação que o professor Sinelli apresentou, eu queria abrir só o pendrive, só para a gente ver aquela parte inicial, que isso é um aspecto importante aqui do lançamento do livro. Está vendo? A gente sempre precisa de ajuda tecnológica. Só para abrir a diferenciação conceitual, né, que eu apresento aqui logo no começo, essa segunda, de capital financeiro, né, que, embora sejam autores marxistas, eles não trabalham com o mesmo conceito. E aí, aqui, ó, Marx, o capital portador de juros, Lênin trabalha a ideia do mais que ele tem essa relação de intermediação com o capital industrial. Ainda era o dinheiro que se transformava. Então, efetivamente, essa diferenciação conceitual, ela aparece aqui quando a gente fala, e principalmente estudar Marx, estudar o marxismo, a gente tem que ter muito zelo com os conceitos e quais são os autores que estão dizendo o quê. Então, obrigada por ter dado essa deixa para reforçar essa parte inicial aqui da diferenciação. É só isso. Não, mas para fechar, ¿no? Para nós, de Praxis, pelo menos, fica claro na linha do que falava Sinelli e la Odisseia, ¿no? Todo ataque à classe trabalhadora é uma tentativa do capital de aumentar os níveis de exploração e mais-valia, desse ponto de vista, ¿no? Y también, porque siempre nos interesa hacer un análisis crítico, mas no pesimista, mesmo que somos pesimistas da razão, mas optimistas da vontade, como falaria Gramsci, digamos, o que define a luta de clases. No tem historia que acabó, de hecho, podemos discutir las relaciones de fuerza, táctica, estrategia, mas para nosotros lo que define es la luta de clases. En periodo de crisis orgánica tem luta de clases no mundo e tem luta de clases paterna, no Brasil. Mas, no, la idea sería inicialmente fechar esta primera etapa. Eu estuve asombrado con la cantidad de mensajes que a gente recibe en las redes. Esta cosa en vivo es realmente impresionante. No más de Argentina también y demás. Mas a noite vamos a continuar con una mesa más que va a enfocar más que en cuestiones un poco más teóricas como fue Mariátegui o a financiarização do capital e o tema da dívida como falou a Odisseia, vamos a falar un poquinho sobre los estudios más científicos de caso, ¿no? Más lógico que todos trabajamos con teoría. Y esto para fechar, para Praxis es importante el estado de exclusión teórica.
porque hoy está todo feito na universidade para que a gente não estude teoria. Parta diretamente para os objetos de estudo sem nenhuma teoria. E objetivamente isso desarma. E isto falo em todas as áreas, não é na área em particular. Então, a reconstrução teórica e a luta teórica faz parte também da luta de classes. Logicamente que é luta teórica vinculada, pensada para ter uma melhor intervenção na luta de classes, não só por fazer teoria por teoria mesmo. Então, anoche falamos dos estudos de caso de Brasil e de Argentina. Queria agradecer a presença de vocês, também os que estão nas redes, e aqueles, digamos, de agradecer aqui fundamentalmente a Danila e a Lauriceia, que sempre nos permitem aprender muito, e as questões levantadas por Cinedé e Cleiton. Obrigado. Aí Cleiton va a pasar un mensaje más. Después lo pasas sobre encuestados certificados y demás, que no entendí mucho. Sí. E meio eu vou falar uma coisa que depois não vou saber. Então, pessoal, os que assinaram, os que participaram, vamos estar disponibilizando o certificado nas redes sociais do grupo e vai ser, vamos colocar no Google Drive e todo mundo vai ter acesso aos certificados. Obrigado.